Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Olá, bom dia. A Confederação Nacional da Agricultura anunciou que vai destinar 100 milhões de reais para as ações de recuperação do setor produtivo no Rio Grande do Sul. A ação leva o nome de Superação Rio Grande do Sul e vai mobilizar as federações de agricultura e pecuária de vários estados. 300 técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, farão um mapeamento das áreas produtoras mais afetadas e coordenar o apoio aos produtores. A iniciativa é baseada na experiência da equipe que atuou na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós não podíamos ficar omissos, vendo principalmente o produtor sendo, vamos dizer assim, não é massacrado, é muito pior do que isso, sendo expulso da sua terra, do seu lugar, de sua casa. Nós estamos trazendo uma experiência que nós trabalhamos lá, estamos levando para o Rio Grande do Sul. Deslizamentos em uma região agrícola da Turquia têm preocupado autoridades e produtores. Com uma forte produção em chás, o governo estuda medidas para contornar a situação. Cada vez que chove forte na região turca de cultivo de chá do Mar Negro, esse agricultor começa a se preocupar. Em agosto do ano passado, ele quase foi arrastado por um deslizamento de terra quando um jardim de chá acima de sua casa, no vilarejo em que vive, começou a deslizar montanha abaixo durante uma chuva torrencial. A casa acima da dele foi destruída e parte do campo acabou dentro de sua cozinha. A província produtora de chá de Rize, no nordeste da Turquia, tem sido repetidamente atingida por grandes deslizamentos de terra nos últimos 50 anos. Quase 2 vezes mais chuvoso que a Irlanda, com 2 metros de precipitação anual, a agência turca de desastres disse que só no ano passado ocorreram 355 deslizamentos de terra graves que afetaram casas. E a situação vai piorar, alertam os especialistas, com as alterações climáticas a tornarem o Mar Negro mais quente e as temperaturas ainda mais violentas, colocando ainda mais pressão sobre o solo. Um representante da Câmara de Engenheiros Geológicos da província disse que a construção descontrolada de estradas cortadas nas encostas das montanhas para ligar as suas aldeias dispersas agravou o problema. Eles prejudicam a estabilidade do solo da região montanhosa, 80% da qual é constituída por encostas íngremes. A expansão das plantações de chá ao longo do século também tem culpa, já que resultou na erosão do solo. As terras agrícolas ocupam impressionantes 90% das terras da região. Embora ninguém tenha morrido num deslizamento de terra em Rize em quase 3 anos, 3 trabalhadores foram arrastados num deles na província vizinha em março. Mas as memórias dolorosas de outros desastres que já custaram 130 vidas em Rize desde a década de 1960 nunca estão longe da superfície. Depois de 6 aldeões terem morrido em inundações e deslizamentos de terra em 2021, autoridades apelaram à proibição de edifícios de 5 a 10 andares serem construídos nas encostas. O presidente foi contundente sobre os danos que estavam sendo causados. Para ele, os fertilizantes utilizados estão transformando o solo em lama. Enquanto ninguém toma frente, produtores seguem com o cultivo, mesmo com o temor de possíveis deslizamentos. Para muita gente, o abacate é indispensável na alimentação. Especialistas recomendam o consumo por ser rico em vitaminas, minerais e fibras. Agora imagine a fruta sem caroço e do tamanho ideal para uma pessoa. Um casal de Araguari, em Minas Gerais, tem um pé de mini abacate que fica carregado na época da safra. Uma das frutas mais abundantes na América do Sul. O abacate é rico em fibras, vitaminas do complexo B, K e C, além de ser uma fonte de minerais como potássio e cobre. Versátil, é utilizado em diversas receitas. Por muito tempo, foi alvo de críticas devido ao seu teor de gordura, mas a ciência conheceu melhor a tal gordura do bem. A fruta é tida hoje como uma aliada para proteger o coração e ajudar no emagrecimento. Do abacateiro é possível aproveitar tudo. Das folhas, dá para fazer chá
igualmente rico em nutrientes. E até o caroço tem quem aproveite em alguma receita. Mas hoje a gente vai atrás de um abacate bem diferente do normal. Para isso, fomos até a zona rural de Araguari, onde mora essa família de cafeicultores. E como bons mineiros, é com café produzido aqui, pão de queijo quentinho e uma boa prosa que eles recebem a gente. Mas olha, apesar do café ser o sustento dessa casa há gerações, não foi sobre isso que a gente veio falar, não. Por isso, o casal Elisângela e Leôncio logo me convidam para conhecer o pomar. E já me adiantam, aqui só não tem pé de maçã. Gente, aqui vocês têm de tudo. Tem. Tudo quanto é fruta. Tem bastante, aqui tem um bocadinho de planta. Mamão, limão. Graviola, cajamanga, jabuticaba, abacate. Precisa nem no hortifruti. Não, de jeito nenhum, não. Aqui tem fartura. Mas eu fiquei sabendo que quem chega aqui só quer conhecer o pé de uma fruta. É verdade? Sim. Posso conhecer também? Pode. Vamos lá? Vamos. Com mais de 3 metros de altura, a árvore tem folhas bonitas, brilhosas e grandes que chegam a esconder os frutos. Quem bate o olho arrisca tudo quanto é palpite. Uns falam que não é abacate, uns perguntou se era pepino, eu falei, não, é abacate mesmo. Aí fala assim, que nem nós também nunca tinha visto isso aqui, né? Aí muitos falam assim, mas não é impossível, é abacate desse jeito, nunca vi, é a primeira vez. Aí o povo fica curioso para saber, né? Falou assim, mas como que pode o abacate é grande e dar uma frutinha desse tamanho, né? E não é que é abacate mesmo? Ou melhor, mini abacate? A árvore foi plantada pelo casal há 4 anos e nunca que imaginariam um resultado. Primeiro a gente pegou a semente e plantou no Balaim. A intenção da gente era levar para Bahia, que a gente tinha comprado uma área lá. Só que aí depois a gente desistiu. Aí falou, vamos plantar ali mesmo. Aí plantou e o primeiro ano deu uns abacatinhos pequenininhos. A gente achou que era normal, porque a primeira safra é assim. Aí agora na segunda a gente ficou mais impressionado, porque deu muito, né? Muito mesmo. A colheita é farta. E não só o tamanho que é diferente, o formato também. O mini abacate é mais compridinho. E por dentro, nada de caroço, só a polpa da fruta. Olha a diferença dele para um normal. Isso é interessante, é diferente, né? Ninguém tinha conhecimento aqui da região sobre isso. Um abacate sem semente, né? E ele é mais docinho, eu acho ele mais docinho que os outros. Nossa equipe levou o fruto para ser analisado pelo coordenador técnico da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais. Cheiro de abacate. Ele explica o que pode ter acontecido. Normalmente, o que acontece no abacate ele é de polinização cruzadas, né? Tem grupos de abacate, de variedades, que de manhã as flores femininas abrem e as masculinas estão fechadas. E um outro grupo de outras variedades, as flores masculinas abrem de manhã e as femininas estão fechadas. Então, preciso do plantio dessas duas variedades para haver cruzamento. Principalmente insetos, notadamente as abelhas, levam o pólen, né, do masculino para o órgão feminino, para a flor feminina. Aí a formação do fruto, né? E esses frutos pequenos, a literatura inclusive diz que essa variedade, que eles chamam de avocado, houve uma mutação e produziu um fruto menor. Desse fruto menor, eles fizeram enxerto, então hoje encontra alguns viveristas que produzem essas mudas enxertadas para produção exclusiva de mini abacate. A abelha é essencial para a nossa sobrevivência, já que tem um papel fundamental no equilíbrio ambiental. E quem trabalha com a produção de mel sabe que pode ser uma boa fonte de renda. A poucos quilômetros do bairro São José, em Linhares, fica localizado o apiário Provisão. E nós fomos até lá conhecer um pouco mais dessa produção e como ela começou. O Rafael é o proprietário e é ele quem vai nos mostrar como a mágica acontece. Mas antes, vamos nos paramentar. A gente começou de uma forma bem singela. Eu trabalho numa empresa
de um grupo petrolífero e a gente participou de um empreendimento voltado para processamento de mel. E eu fui acompanhar esse processo e acabei me apaixonando pelas abelhas, e aí, junto com a minha esposa, nós ingressamos com a produção, criação, reprodução e produção de mel. Você certamente já deve ter ouvido falar que elas são o equilíbrio do meio ambiente. E não está errado. Tudo passa pelas patas de uma abelha. A vida, ela passa por uma pata de abelha. O que nós comemos, que vem do campo, fatalmente passou pela pata de uma abelha. Então ela é um direcionador de como está o ambiente hoje, onde ela está instalada, de como a gente está cuidando do nosso ambiente, do meio ambiente. No mundo das abelhas existe tempo para tudo. Dentro de cada colmeia, cada uma exerce uma função. Para chegar até o mel que conhecemos hoje, o caminho é longo e eu diria que um tanto quanto curioso. A gente só conhece mel, né? Toda vez que alguém fala de mel, pensa que é só mel. Mas o mel, na verdade, é um processo muito elaborado. A gente precisa ficar acompanhando florada, de qual tipo de florada. Aqui nesse ambiente nós vamos iniciar a produção da florada do café. Então nós vamos produzir mel de café. Isso vai definir algumas coisas, por exemplo, coloração do mel, aroma do mel, densidade do mel. Em outro lugar onde a gente produz outra qualidade de mel, que é da flor do camará, esse mel ele é um mel mais claro, um mel mais leve, um mel que tem um teor um pouco mais ácido, e a particularidade está envolvida diretamente no tipo de flor. A gente colheu aqui flor dessa mata, então conhecido como mel silvestre, é o mel mais comum. Agora a gente vai entrar numa produção do mel de café, é um mel com um sabor um pouco mais suave, uma coloração mais escura. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 350 mil apicultores, o que coloca o país como o 10º em maior produção de mel no mundo. Na agricultura familiar, a apicultura é também uma das grandes opções para o aumento de renda. Mas por trás disso tudo, ainda existem alguns desafios. A produção de mel, principalmente na apicultura, ela pode crescer muito mais no estado do Espírito Santo, porque essas abelhas, aí as abelhas africanizadas, são abelhas eusociais com grandes populações, essas abelhas elas precisam de uma florada massal, que a gente fala. E nós temos aqui vários exemplos de floradas massais. O café é o melhor exemplo que nós temos. Então, desde que tenha uma melhor organização, que se coloque em contato, é só um exemplo, os apicultores com os cafeicultores, aí nós temos um leque de outras oportunidades dentro desse setor. Hoje, no Espírito Santo, existem mais de 30 espécies diferentes, o que dá a apicultores infinitas possibilidades de criação. A apicultura, que é a criação racional das abelhas africanizadas. Mas existe também a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Além disso, é incrível para algumas pessoas, existem também as abelhas solitárias, que podem ser criadas e utilizadas, por exemplo, em polinização. O Rafael começou de repente. A família abraçou a ideia e hoje está não só em Linhares, mas também em outros estados do Brasil. Uma coisa que foi crescendo sem muito planejamento no primeiro momento, foi se organizando e hoje está virando um negócio de sucesso. A gente consegue mandar produtos hoje para o estado da Bahia, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, além de atender o estado do Espírito Santo. E a gente segue acompanhando os desdobramentos das recentes enchentes no sul do país. A agricultura de todo o estado foi severamente impactada, principalmente o setor avícola. Dados da Associação Gaúcha de Avicultura, em conjunto do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do estado, mostram uma perda estimada em 182 milhões de reais. Para falar sobre isso, eu converso agora com o presidente da Asgav, José Eduardo dos Santos. José, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui. Esse dado faz parte do último levantamento da associação, é um número gigantesco, mas pode ser ainda maior, não é isso? É isso aí. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos os telespectadores. Realmente, vocês fez uma observação bem importante, porque esse é um levantamento preliminar. Esse é um levantamento com dados coletados entre o dia 5 e dia 20 de maio, tá? Nós tivemos aí algumas indústrias e produtores ainda com dificuldades de fazer a apuração devido aí a também outras dificuldades de avaliar as regiões, com dificuldades de acesso, né, ainda com alagamento.
né? Mas eu posso afiançar que esse prejuízo vai ser muito maior. Tá? E a gente deve estar a cada apuração, né, e consolidação dos números que vão chegando aqui para a nossa organização, a gente vai divulgando parcialmente, tanto para deixar a sociedade, as instituições, a própria imprensa informada, né, quanto os nossos governantes aí que vêm, né, anunciando programas de reestruturação, né, de recursos, né, de aporte de recursos para o setor, né, para que isso realmente aconteça de forma muito rápida, né, para a gente realmente efetivamente iniciarmos aí a reconstrução do nosso setor, tanto de nossas indústrias quanto dos nossos produtores que também foram afetados. Agora, além dos animais, né, as fábricas inundadas, quais foram os outros prejuízos, né? O que vocês perceberam diante dessa tragédia toda? Bom, nós tivemos uma primeira semana muito crítica, né? A primeira semana onde você não conseguia ainda fazer toda a leitura, né, do que vinha acontecendo, né? Justamente porque nós tivemos aí uma série de dificuldades, né, em relação a acesso, né, a logística, a estradas interrompidas, a pontes derrubadas, né? Então, em relação a isso, nós tivemos aí, né, uma dificuldade de, né, atender, né, com certa celeridade, né, todas as necessidades do setor. Depois que foram feitas as leituras, né, passou aquele primeiro impacto, a gente conseguiu avaliar, então, além, né, de animais que perdemos aí por alagamento, né, e aves, né, material genético, né, nós tivemos aí perdas de estruturas, né, de indústrias de processamento de carnes, de embutidos, né, com equipamentos aí de última geração que foram invadidos pelas águas, né, automóveis, né, rede elétrica, né, tudo isso impactou e vem sendo apurado nesses prejuízos. Nesse momento, imagino que outro grande problema para vocês seja a questão da logística, uma vez que muitas estradas ainda estão completamente interditadas e a gente sabe que o reparo não será da noite para o dia. O nosso setor, né, ele está localizado em várias regiões do estado, né? Ele não fica unicamente, né, numa determinada região. Então, isso, como nós tivemos agora um evento climático de largas proporções, né, pegou regiões aí que até então não tinham sido atingidas, né, as estradas que ligam para as principais outras artérias, digamos assim, né, da logística de escoamento, de produção de alimentos e a logística de recebimento nas ações, né, essa logística ela foi muito afetada nesse primeiro momento. Nós tivemos que, de imediato, ali, constituir um grupo de crise específico para a área de logística, né, para poder, junto com o governo do estado, junto com o DAER, né, junto com os especialistas na área de logística dos nossos setores, né, buscar rotas alternativas, né, quando possível, justamente para não termos um colapso. Tivemos atrasos, né, no abastecimento de algumas granjas, né, isso prejudicou também o desempenho de animais, até gerando algumas perdas, né? Mas hoje nós estamos, né, voltando aí a ter uma certa, né, celeridade aí nesse escoamento. Claro que ontem mesmo fomos de novo acometidos por mais uma chuva muito forte, né, que vem impactando aí de novo as regiões, né, mas a gente espera que não tenha a mesma proporção, né, do início do mês. Então a logística para nós ela é vital, né, porque é um setor que tem que se abastecer. É um setor que depende dos seus colaboradores para a indústria funcionar. É um setor que tem seus produtores também, que estão em áreas, às vezes, né, de difícil acesso, né? Então, é um dos gargalos e das prioridades máximas que a gente vem trabalhando. Falando especificamente do setor que você representa, a gente pode sentir reflexos em outras regiões do país também? Não, veja bem, né? No total, a gente tem apurado, né, a avicultura gaúcha hoje ela é a terceira maior produtora do Brasil, né, produz em torno de 2.300.000 toneladas de carne de frango por ano e mais ou menos 3,5 bilhões de unidades de ovos, né. O setor exporta quase 35% da sua produção de carnes, né, é o segundo maior exportador de ovos produtos,
né? E nós não tivemos assim um impacto de desabastecimento tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Nós vamos ter sim uma desaceleração, um aperto na oferta, né? Até porque centros consumidores aqui como região de Porto Alegre, capital, né? A região metropolitana, né? Algumas áreas continuam alagadas, então ali tem supermercados, tem mini mercados, né? Esse produto então vai ser direcionado. Então o que vai acontecer é isso, é a gente ter uma redução momentânea, né? No nosso setor, né? Mas em seguida já sendo redirecionado, porque nós temos indústrias também que têm filiais ou até matrizes em outros estados, né? Que vão fazer essa recomposição logística. Temos sim o setor de grãos, que esse também foi afetado, né? Milho, né? A soja, se eu não me engano, também teve, né? Isso aí vai impactar um pouco sim, porque o setor, né? É um fornecedor, arroz, né? É um fornecedor aí desses outros grãos também para outros estados do Brasil. Mas na avicultura, né? Nós já estamos aí atendendo a demanda dos supermercados, estamos reabastecendo, claro, com rotas mais prolongadas, né, aumentando o custo logístico, né, com isso nós teremos uma oscilação no custo também do produto final, mas o histórico das crises que nós sofremos lá no passado, como, né, a greve dos caminhoneiros, a própria pandemia, né, mostrou que o setor sofre um impacto, né, e como é um setor que trabalha com muito planejamento, desde a genética até ao acabamento do produto final, né, ele consegue se redirecionar e depois estabilizar, né, essas questões de mercado. Agora, tem algum tipo de auxílio que os produtores granjeiros estão recebendo ou que precisam receber para minimizar os impactos de tudo isso? Bom, isso é uma situação muito importante que você coloca, né, porque em todas as nossas manifestações e nossos documentos e os momentos que nós temos de encontro, de debate, de reuniões com representantes do governo do estado, do governo federal, né, o que nós precisamos agora, depois da leitura feita, né, dos estragos, dos prejuízos, das dificuldades, né, é que esses anúncios todos que vêm sendo feitos por parte do governo federal, por parte do governo estadual, né, através de bancos como o BNDES, Banco do Brasil, Banrisul, né, que esses anúncios se tornem efetivos. O que nós precisamos agora é celeridade para a reconstrução e isso vai também direcionado para o produtor. Temos produtores que realmente perderam quase tudo da sua estrutura de produção, né? Outros parcialmente, e assim a indústria, as cooperativas. Então, assim, nós estamos num conjunto, numa força-tarefa única, né? Para que esses recursos, né, cheguem de forma eficaz, não como foi na catástrofe do ano passado que nós tivemos, que ficou mais regionalizada na região de Vale do Taquari. Essa vez nós temos uma situação abrangente, né? Uma situação ampla, que ramifica estruturas, pessoas e a sociedade como um todo. Então é importante que o governo federal e o governo do estado, né, pensem nisso. Velocidade no atendimento e desburocratização nos processos de acesso aos recursos. Agora, José Eduardo, recebendo esse apoio, né, e se a chuva parasse hoje, é possível estimar em quanto tempo, né, o setor poderia retomar a normalidade com toda a produção? A gente vem conversando, né? Como eu disse, é importante a gente ter um conhecimento muito criterioso, né, do setor em matéria assim, das etapas de produção, né? Tudo começa na genética, né, no desenvolvimento ali, né, das aves matrizes, das aves de corte, das aves poedeiras, das aves que põem ovos, né? Tudo é planejado, né? Então segue um tempo até com que essa ave saia lá do ovo fértil, né, vai ser incubado, vai passar a ser uma ave, né, de poedeira, numa idade já de produção, numa ave de corte também, para chegar ao nível de abate, né? A gente tem nesse levantamento parcial que nós divulgamos aí na segunda-feira que em torno de 1,5 milhão de aves, né, foram prejudicadas, perdas e queda de conversão alimentar, né? A gente estima assim que para essa produção retomar, né, não que vá faltar produto, mas para retomar o ritmo, né, deve levar em torno aí de uns 6 meses, no mínimo, né, para vir a normalidade dessa produção, com os recursos chegando, né, de forma rápida, como você mesmo comentou.
é fundamental nesse momento. Muito obrigado, José Eduardo, pela entrevista. Desejo boa sorte para vocês nesse momento de crise no Rio Grande do Sul e que realmente, todos os aprendizados já de situações complicadas do passado possam colaborar de alguma forma nesse momento também. E o Record News Rural termina aqui. A você, obrigado pela companhia e até a próxima. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.